Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra no Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, que à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula para esse nosso curso. Estamos aí numa cruzada estudando os principais métodos e propriedades do Objeto Application. Objeto Application representa o próprio Excel, né? Você abre o Excel, é criado um Objeto Application associado com a instância do Excel que foi carregada na memória. Nós já estamos estudando aí algumas propriedades, alguns métodos, e nessa lição vamos estudar dois métodos pouco conhecidos, mas muito úteis. Um dos métodos que a gente vai estudar é o método OnKey. Esse método permite você associar, via código VBA, uma determinada combinação de teclas com um procedimento. Então, quando o usuário pressiona lá, está usando a planilha normalmente, pressionou essa combinação, o procedimento vai ser executado, né? E outro método que nós vamos aprender nessa lição é o método OnTime, que permite você agendar um procedimento para ser, ou um comando específico, para ser executado em um determinado horário, inclusive configurando uma recorrência, ou seja, todo dia em determinado horário executa determinado procedimento. São dois procedimentos muito úteis e pouco utilizados. Eu recebo muitos e-mails com dúvidas de como fazer essas duas ações, ou seja, associar uma combinação de teclas com um procedimento, uma função. Isso é feito com o método OnKey. E como agendar um procedimento ou função para ser executado em um determinado horário. Isso é feito com o método OnTime. Vamos estudar esses dois métodos nessa lição.
Vamos lá então para o nosso documento de apoio, vou descrevendo esses métodos, os parâmetros, a sintaxe deles e dando alguns exemplos de código. Vamos ao estudo. O método onKey, né? O método onKey ele é utilizado para executar um procedimento especificado. O nome do procedimento é passado como parâmetro para o método quando uma determinada tecla ou combinação de teclas é pressionada. Como é que é a sintaxe desse método onKey? Expressão, onde a expressão pode ser que retorna um objeto application, né? O nome do método e os seus parâmetros. A tecla ou combinação de teclas, e aí tem uma série de códigos especiais, nós vamos ver uma tabelinha logo em seguida, e o nome do procedimento a ser executado. Então, uma expressão que retorna um objeto application, o nome do método, parâmetros, uma tecla ou combinação de teclas, e aí tem os caracteres especiais associados com cada tecla, nós vamos ver numa tabelinha logo em seguida, e o nome do procedimento a ser executado. Então vamos lá, expressão, ela é obrigatória, uma expressão que retorne um objeto do tipo application. Por quê? Porque onKey é um método do objeto application. Key, parâmetro, é uma string obrigatória, é uma sequência de caracteres indicando a tecla a ser pressionada ou combinação de teclas. Mais adiante nesta lição, uma tabela com os valores possíveis de serem utilizados nesse parâmetro. E o parâmetro procedure, ele é opcional, uma sequência de caracteres indicando o nome do procedimento a ser executado. Se esse parâmetro estiver vazio, ou seja, não tiver sido passado, nada vai acontecer quando a tecla ou combinação de teclas for pressionada. O que, convenhamos, não tem nenhuma utilidade prática. Você quer usar esse método para associar uma tecla ou combinação de teclas com um procedimento. Essa forma do onKey altera o resultado normal dos pressionamentos de teclas dentro do Excel. Então, se você associar uma combinação de teclas que já existe lá dentro do Excel, usando o método onKey, ele vai usar o que está no método onKey e não o que está configurado no Excel. Tá? Se o procedure for omitido, né, key reverterá seu resultado normal no Microsoft Excel. E quaisquer atribuições de teclas especiais feitas com o método onKey anteriores serão limpas. Então, na verdade, aqui eu até coloquei, né, o que convenhamos não tem nenhuma utilidade prática, até tem. Se eu quero limpar todas as atribuições de teclas feitas anteriormente, uma maneira é não passar o procedimento, o nome do procedimento desse parâmetro que é opcional. Muito bem. Vamos ver mais alguns detalhes aqui sobre o nosso método onKey. O argumento key ele pode especificar qualquer tecla combinada com Alt, Ctrl ou Shift, ou qualquer combinação dessas teclas. Por exemplo, Ctrl Alt C cedilha, Alt Shift V, Alt P, Alt Y. São muitas combinações possíveis. Cada tecla, nós vamos ver uma tabela depois do como é que a gente passa uma determinada tecla como parâmetro para o método onKey. Então, cada tecla é representada por um ou mais caracteres, como A para o caractere A, óbvio, né? Ou o Enter entre colchetes para a tecla Enter. Vamos ver um exemplo aqui. Este exemplo atribui o procedimento importa dados, que é o segundo parâmetro, a sequência de teclas Ctrl mais sinal de adição. O Ctrl é representado pelo circunflexo e o sinal de adição mais entre chaves. Estava me faltando o termo aqui. E aqui nós temos um outro que atribui o procedimento imprime especial associado com o Ctrl mais seta para a direita. Tá? Então, para especificar os caracteres que não são exibidos quando você pressiona a tecla correspondente, como Enter, Tab, Ctrl, etc., tem os códigos dessa tabela a seguir. Por exemplo, quer usar o backspace, passa como parâmetro backspace entre chaves ou BS entre chaves. O break entre chaves. Caps Look, então tem aqui uma tabelinha de cada um desses parâmetros como se passa. Seta para baixo,
down entre aspas. O delete ou entre aspas não, perdão, entre chaves. O delete ou del entre chaves. O enter entre chaves. Ou pode ser uma segunda maneira, o till, só o sinal de till. O ESC, escape ou ESC entre chaves, e assim por diante. Tá? Page up, seta para a direita, right. Tá? Tab entre aspas, seta para cima, up. E o F1 até F15, então F1 ou F2 ou F3 ou F4 entre chaves. Então, por exemplo, o F1 no Excel ele é associado com a tecla de ajuda. Ele abre o sistema de ajuda, o help do Excel. Mas você pode, num procedimento, associar o F1 usando o OnKey com um determinado procedimento. Enquanto essa associação estiver válida, se a pessoa pressionar F1, não vai abrir a tela de ajuda. E sim vai ser executado o procedimento que foi associado com F1 pelo método OnKey. Você também pode usar teclas específicas combinadas com Shift, Ctrl ou Alt. Para especificar uma tecla combinada com uma outra tecla ou teclas, use a tabela a seguir. Para usar combinado com Shift é o mais, o sinal de adição. O Ctrl é o circunflexo e o Alt é o porcentagem. No nosso exemplo aqui nós usamos o mais, ó. O circunflexo, que significa o Ctrl, e usamos o sinal de adição, que é o próprio mais. Então, o que ficou aqui associado com para executar o procedimento ou a função importa dados? Ctrl, sinal de mais. O Ctrl representado pelo circunflexo e o mais dentro. Se eu quisesse Ctrl A, faria assim. Ctrl C cedilha, assim. Ctrl X, assim, tá? Então, o circunflexo significa o Ctrl e o X significa o próprio X entre colchetes. Agora, se eu quisesse Ctrl ESC, eu faria assim. Ctrl e entre chaves aqui, Escape. Então, Ctrl ESC seria associado com o procedimento importa dados, ok? Então, tem as tabelinhas das teclas especiais, qual o código que tem que passar para OnKey, e se quer combinar com outra tecla, mais para o Shift, circunflexo para o Ctrl e porcentagem para o Alt. Tá? Como usar o método OnKey na prática? O método OnKey normalmente é utilizado em um procedimento associado ao evento Open da pasta de trabalho. Nós ainda não tratamos de evento, vamos tratar no próximo módulo, mas um evento é determinada ação que acontece no Excel ou no Windows como um todo. Por exemplo, quando você abre uma pasta de trabalho, acontece o evento Open ao abrir da pasta de trabalho, né? O código associado ao evento Open vai ser executado automaticamente quando o evento Open for disparado, ou seja, ao abrir a pasta de trabalho. Como o próprio nome sugere, o evento Open é disparado sempre que você abre a pasta de trabalho. Nesse caso, o evento Open é disparado e podemos colocar código VBA associado a esse evento Open e nesse código VBA associar uma série de teclas, de combinação de teclas especiais para chamar determinados procedimentos. Por exemplo, você está criando uma aplicação lá em Excel, vai criar um menu bonitinho, vários botões de comando e quer criar teclas de atalho para chamar as principais funções da aplicação. Você pode usar o método OnKey várias vezes no evento Open da pasta de trabalho para criar as várias associações necessárias. Tá? Vamos a mais um exemplo. Este exemplo desativa a sequência de teclas que foi criada anteriormente. Por que que desativa? Porque nós não passamos nenhum procedimento como segundo parâmetro. Simplesmente abre e fecha aspas significa não estou passando nada, está em branco. Ao fazer isso, todas as combinações anteriores que foram criadas, todas as combinações não, essa combinação que está sendo passada aqui, ela é desativada, porque na prática eu estou associando ela com nenhum procedimento, ok? Muito bem. O método OnTime. Esse eu acho que está entre as 5 dúvidas que eu mais recebo via e-mail. Como programar um determinado procedimento para ser executado num determinado horário. Tá aí a resposta, método OnTime do Objeto Application. O método OnTime é utilizado para
programar, para agendar um procedimento para ser executado em uma hora, em uma data, em um momento específico no futuro, seja em uma determinada hora do dia, uma hora exata, ou após uma quantidade específica de tempo decorrido. Como é que é a sintaxe? Application, ou uma expressão que retorna um objeto application, o nome do método, onTime, tá? E aqui os vários procedimentos dele. Tá? A expressão seria aqui, né? Expressão. Então, é obrigatória. É uma expressão que retorna um objeto application. Pode ser o nome de uma variável que está associada com o objeto application, ou pode ser diretamente application, que daí ele já entende que é o objeto application. Earliest time, primeiro parâmetro. É obrigatório, especifica quando você deseja que esse procedimento seja executado. Procedure, qual o procedimento que vai ser executado no tempo programado. O nome do procedimento a ser executado. Latest time, é opcional, especifica até quando o procedimento pode ser executado. Por exemplo, se latest time estiver definido como earliest time mais 30 e o Microsoft Excel não estiver em modo pronto, copiar, recortar ou localizar, em Easter Time, devido a um outro procedimento estar sendo executado, ele vai esperar 30 segundos para que o primeiro procedimento termine. Se o Microsoft Excel não estiver pronto dentro de 30 segundos, o procedimento não será executado. Então, o que ele faz? Ele tem um horário aqui para executar. Se ele não conseguiu executar nesse horário por algum motivo lá do Excel, ele vai esperar mais esse tempo aqui para tentar executar. Então, por exemplo, se aqui tiver 60 segundos, ele tenta executar no tempo programado, não conseguiu. Espera mais 60 segundos, tenta executar. Se não conseguir, ele daí não desiste e não executa o procedimento. Se esse argumento for omitido, o Microsoft Excel espera até que o procedimento possa ser executado. Então ele fica ali esperando até conseguir executar o procedimento. Tá? E schedule também é opcional, é verdadeiro para programar um novo procedimento on time, falso para limpar um procedimento definido anteriormente. O valor padrão é true. Então, normalmente, se tu não especifica aqui, é porque tu está agendando a execução do procedimento. Quando tu quer cancelar o agendamento, aí tu põe aqui tudo direitinho e põe false aqui para cancelar o agendamento. Use now mais time value time para programar algo para ser executado quando uma quantidade específica, contando a partir de agora, tiver decorrido. Use time value time para programar algo para ser executado em um momento específico. Vamos ver alguns exemplos que vai ficar fácil de entender essa lógica aqui. Considere os exemplos a seguir. Application, on time, aí o primeiro parâmetro. Now, que é o agora, mais time value 15 segundos. Então, esse procedimento que foi passado aqui como parâmetro vai ser executado daqui a 15 segundos. Se eu quisesse executar ele daqui a 3 minutos, eu colocaria 0300. Então, ele vai ser executado daqui a 3 minutos, daqui a 1 hora. 010000. Daqui a 90 minutos, 1 hora e 30. Opa! 1 hora e 30. Então, eu uso essa expressão now, que retorna o agora, mais time value, que é uma função, que eu digo quanto tempo tem que transcorrer. 1 hora e 30, então aqui é hora, minutos e segundos. É uma maneira de configurar o procedimento para ser executado daqui a algum tempo. Este segundo exemplo executa o procedimento exatamente às 17 horas. Então eu não uso o now, eu só passo o time value, o horário exato que eu quero que seja executado, 17 horas. O procedimento que eu quero que seja executado. E aqui um terceiro exemplo que cancela a definição de on time. Ó, application, years time. Aí eu passo como para o parâmetro years time o valor 17 horas, ou seja, para ele saber que é o procedimento que era para ser executado às 17 horas, qual o procedimento e aquele parâmetro opcional que por padrão é true. Quando eu quero cancelar uma execução, eu passo para ele o valor false. Então, bem simples de você executar um determinado procedimento num horário específico. Usa time value para passar o horário exato que você quer,
às 23h30. 23h30. Então ele vai executar esse procedimento exatamente às 23h30. Ou a contar de agora, tanto tempo, tá? Muito bem, pessoal. Acho que de one time e on-key seria basicamente isso. Dois métodos bastante úteis aí do Objeto Application e que pouca gente utiliza justamente por não conhecer e não saber como utilizá-lo. Valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha trazido para vocês exemplos úteis e também novidades e até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem! Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah? E aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!